Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os direitos humanos. Eu sei. Vou devolver. Sim, só que eu não coloquei a nota ainda, mas vou colocar. 5 pontos. Pessoal, vamos falar um pouco sobre os direitos humanos. Vão anotando aí na medida que eu for falando. Do ponto de vista histórico, os direitos humanos, eles surgem ali no século XVII. Os direitos humanos surgem no século XVII, aproximadamente, justamente porque houve uma mudança de modelo de Estado. Com a queda do Estado absolutista, apoiado naquela ideia de direito divino de governar, surge uma nova modalidade de Estado, que é o Estado liberal. Com o surgimento do Estado liberal, a Europa, ela se ressignifica sob todos os aspectos. Quando eu digo que ela se ressignifica sob todos os aspectos, eu estou afirmando categoricamente que a Europa, ela, do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, a Europa, sobretudo a Inglaterra, onde acontece essa revolução, essa mudança, essa quebra de paradigmas do ponto de vista político, eles valorizam os direitos naturais. Com isso, com o surgimento dos direitos naturais, aliás, com a valorização dos direitos naturais, a liberdade, a propriedade e a vida são garantidos pela Constituição inglesa, que surgiu ali naquele momento histórico para atender às necessidades do Estado liberal. Paralelamente, quando nós falamos em direitos dentro daquele contexto, faz-se necessário que se entenda que, com relação a direitos, houve a valorização dos direitos civis, dos direitos políticos e dos direitos sociais. Escrevam aí, direitos civis, políticos e sociais. Esses direitos são decorrentes justamente desta nova modalidade de Estado. Mas a grande questão é que, com o passar do tempo, na medida que a burguesia foi se constituindo como classe social poderosa em toda a Europa, alguns destes direitos foram sendo solapados. Sobretudo, os direitos naturais. Somente os direitos sociais, os direitos sociais. Somente muito mais tarde, séculos depois, é que esses direitos sociais, eles passam a ser valorizados com o advento do estado de bem-estar social. A princípio, os direitos civis e políticos foram solapados também. Por quê? Porque nesta época só podia votar e ser votado quem possuía uma condição financeira, uma condição socioeconômica muito boa.
para concorrer a qualquer cargo eletivo, ou seja, para votar e ser votado, você precisava ser um indivíduo que possuísse uma condição abastada muito boa. Condição financeira muito boa. Isso influenciou e muito a Constituição aqui no Brasil, a primeira Constituição brasileira, que foi a de 1824. Percebe? Séculos depois. A Constituição outorgada de 1824 segue esses mesmos parâmetros, ou seja, para a Constituição de 1824, Constituição brasileira, só podia votar quem possuísse uma condição financeira, econômica muito boa. Daí a ideia de voto consuetudinário. Aliás, consuetudinário não, censitário. Censitário. Consuetudinário. É que eu acabei de falar sobre direito consuetudinário. Fica na cabeça da gente. Voto censitário. O que era o voto censitário para a Constituição de 1824? Voto censitário consistia nada mais, nada menos do que o direito a concorrer a um cargo eletivo, ou seja, o direito que o indivíduo tinha de votar e ser votado, mas esse direito só possuía, na Constituição de 1824, quem pudesse, ou quem tivesse uma condição financeira muito boa. Lá no início do Estado liberal não era diferente. No início da primeira Constituição no Estado moderno também não foi diferente. Alguns direitos foram solapados. Direito político e os direitos civis. Somente uma pequena parcela da sociedade tinha direitos civis. Quem era esta pequena parcela da sociedade que tinha direito aos direitos civis? O burguês. E isso foi entrando, essa negação dos direitos civis, políticos e sociais, foi adentrando a Europa adentro e séculos afora. Finalmente, em 1789, há a Revolução Francesa. Por ocasião da queda da Bastilha, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, embora tenha sido uma revolução fundamentalmente iluminista, uma revolução fundamentalmente burguesa, a Revolução Francesa, embora tenha sido uma revolução liberal, a Revolução Francesa, ela começa a olhar para aqueles que não eram tão providos assim com outros olhos. E aí a Revolução Francesa, ela passa a conceder alguns direitos àqueles que não possuíam ou àqueles que não estavam à mesma altura que aqueles que possuíam uma estratificação social elevada. E quando isso acontece, quando a Revolução Francesa ela passa a conceder alguns direitos aos cidadãos que pertenciam à base da pirâmide social, a Revolução Francesa publica, escreve, promulga uma carta que é considerada como a grande carta magna da Revolução Francesa, que é chamada de Carta de Direitos dos Homens e do Cidadão. Essa Carta dos Direitos dos Homens e do Cidadão, ela ressignificou tudo aquilo que a primeira Constituição do Estado Liberal promulgou. Ela olha essa Constituição a partir de uma outra perspectiva, com outro viés, não com o viés do burguês, mas agora com o viés do proletariado. Por que com o viés do proletariado? Porque a Revolução
industrial acabara de acontecer na Inglaterra. A Inglaterra passara lá em meados do século XVIII, né? Um pouquinho depois da segunda metade do século XVIII, a Inglaterra passou pela primeira revolução industrial. Só que lá na Inglaterra, embora a manufatura ter sido substituída pela maquinofatura, não vão pensar vocês que os direitos lá na Inglaterra haviam sido conquistados pelos trabalhadores, porque não foi. Não foi. O direito civil, que era o direito à dignidade do trabalho, né, foi solapado. De que forma que o direito ao trabalho, à dignidade da pessoa humana foi solapada lá por ocasião da Revolução Industrial? Como isso aconteceu? Como isso foi solapado? Simples, Laquímia. Quando o dono da fábrica não estipula um salário para o trabalhador, quando o dono da fábrica não estipula uma carga horária para o trabalhador, o patrão pagava o que ele bem queria, o funcionário trabalhava 12, 14, até 16 horas por dia. Isto sem falar nas condições que eram muito precárias. Bastante precárias. E com isso, como produto de todos esses abusos que aconteceram como decorrente da Revolução Industrial, surgem os sindicatos justamente com a finalidade de interceder entre a classe trabalhadora e o patrão. A grande questão é que quando o sindicato ele surge como agente intercessor entre os trabalhadores e o patrão, ele surgirá justamente com a finalidade de garantir os direitos civis. Os direitos civis. Que é o direito ao trabalho, a uma remuneração, que é o direito à liberdade do indivíduo. Mas espera lá, esses patrões, eles tiravam a liberdade do indivíduo? Sim, tiravam a liberdade do trabalhador. Em que medida isso acontecia? Quando ele escravizava o indivíduo em detrimento da sua mão de obra. Daí a ideia de trabalho escravo. O que é o trabalho escravo? Trabalho escravo é aquele trabalho que o indivíduo não recebe nada? Não é só isso. O trabalho escravo é aquele tipo de trabalho cujos direitos trabalhistas, ou seja, cujos direitos não são respeitados. Esse é o trabalho escravo. E é justamente esse trabalho escravo que faz com que o indivíduo ele perca a sua autonomia. É justamente esse trabalho escravo que faz com que o indivíduo ele perca a sua personalidade. É o trabalho escravo. Ou seja, o trabalho escravo ele tem como finalidade a desumanização do indivíduo. Soeiro, quando eu não pago você compatível com o trabalho que você está exercendo, quando o salário que você recebe está muito aquém do trabalho que você está executando, então eu, enquanto patrão, estou te escravizando e, portanto,
fazendo com que você perca a sua humanidade. Estou te desumanizando, porque não estou valorizando a tua dignidade enquanto pessoa humana. Vocês estão entendendo, gente, a lógica instrumental da coisa? A perca dos direitos. A grande questão é que isso foi se perpetuando, atravessando séculos afora. Até que a independência dos Estados Unidos, da América do Norte, acontece. E com a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, quando os Estados Unidos se torna independente da Inglaterra, há o quê? A promulgação da Constituição sob George Washington. Essa Constituição sob George Washington era uma Constituição fundamentalmente liberal. Por que ela era fundamentalmente liberal? Porque as raízes restritas dela se fincavam na Revolução Francesa e também lá na gênese do Estado liberal. Ou seja, todos os princípios que estão contidos na Constituição dos Estados Unidos da América do Norte estão nestas duas declarações, nestas duas cartas magnas.